Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, estamos chegando em mais uma noite com o JR 23, Jornal Redação 23, na tela da TV que mostra você. Com muita alegria e gratidão, nós estamos aqui no canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais. O JR 23 traz agora os destaques do programa de hoje. Uma discussão motivada por uma suposta denúncia à Prefeitura de Franca terminou em uma tentativa de homicídio no estacionamento de carros, às margens da Avenida Chico Júlio, na região da Vila Exposição. Os furtos de hidrômetros em Franca dispararam em 2026 e já superaram, em apenas 6 meses, o total de ocorrências registradas durante todo o ano passado. O número de casos de sarampo aumentou para 13 no estado de São Paulo em 2026. Destes, 11 estão na capital e 2 em São Bernardo do Campo, Fazendo os últimos ajustes para o reinício da temporada, o Corinthians pode não contar com o volante Ranieri diante do Remo nesta quinta-feira por problemas no joelho direito e no tornozelo esquerdo. Muita informação na noite desta quinta-feira, mas a gente faz uma breve pausa e já nós estamos de volta. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Já estamos de volta com o JR 23, começando a noite de quinta-feira com muita informação para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Gratidão pela sua audiência, pela sua companhia, você que nos assiste pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos agora com os destaques do setor policial, um caso grave que terminou em prisão. Uma discussão seguida de atropelamento registrada como
tentativa de homicídio. Um comerciante acabou sendo preso. Tudo flagrado por câmeras de segurança. Uma discussão motivada por uma suposta denúncia à Prefeitura de Franca terminou em uma tentativa de homicídio no estacionamento de carros, às margens da Avenida Chico Júlio, na região da Vila Exposição. O comerciante Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, dono do Bar Duzão, foi preso em flagrante acusado de atropelar um casal que trabalhava em um carrinho de churros após um desentendimento relacionado ao local onde os comerciantes atuavam. As vítimas são Márcio Luciano de Souza, de 49 anos, proprietário do carrinho de churros, e sua mulher Irislene Costa de Macedo, de 55 anos, que ficou gravemente ferida após ser atingida pelo veículo. Segundo o auto de prisão em flagrante, a Polícia Civil concluiu, em análise preliminar, que Wanderson utilizou o automóvel como instrumento para matar as vítimas, enquadrando o caso como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. De acordo com o depoimento prestado por Márcio à Polícia Civil, Wanderson acreditava que ele e a mulher haviam denunciado seu estabelecimento comercial à Prefeitura, fato que teria provocado o fechamento do bar localizado no Parque São Jorge. O comerciante relatou que estava tomando café com Irislene no carrinho de churros quando Wanderson chegou ao local acompanhado da mulher e da filha. Ainda segundo o relato, o suspeito passou a filmar o casal e a acusá-los de serem responsáveis pela denúncia. Márcio afirmou que negou qualquer envolvimento. Mesmo após a negativa, a situação se agravou. Conforme os depoimentos colhidos pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, Wanderson entrou em seu veículo e passou a avançar contra a estrutura de trabalho do casal. As testemunhas relataram que o motorista realizou pelo menos 3 investidas contra a carretinha e o carrinho de churros. Em seguida, fez manobras de retorno e voltou a acelerar na direção das vítimas. Márcio conseguiu escapar da trajetória do automóvel, mas Irislene não teve a mesma sorte. O carro atingiu a mulher em cheio, arremessando-a ao solo. Ela permaneceu desacordada até a chegada do socorro. Márcio também informou que foi atingido pelo veículo, sofrendo ferimentos em uma das pernas, além de ter visto seu carrinho de churros ser completamente destruído pelos impactos. Irislene foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de Franca. Inicialmente, ela foi levada para a sala vermelha da unidade hospitalar. Segundo informações médicas obtidas pelo delegado responsável pelo caso, a vítima sofreu um grave traumatismo craniano, apresentava episódios de vômito e poderia até mesmo ser submetida à cirurgia, dependendo da evolução dos exames. A autoridade policial destacou que existe risco de morte, circunstância que reforçou o entendimento de que o autor agiu com intenção homicida. Após o atropelamento, Wanderson deixou o local sem prestar socorro às vítimas. Quando os policiais militares chegaram ao estacionamento do supermercado, encontraram populares tentando identificar o motorista responsável pelo ataque. Pouco tempo depois, o Copom informou que o suspeito havia comparecido espontaneamente à CPJ, Central de Polícia Judiciária, acompanhado de seu advogado. Durante o interrogatório, Wanderson, assistido pelo advogado Roosevelt Antônio Ferreira Neto, exerceu seu direito constitucional e optou por permanecer em silêncio sobre os fatos. Ao decretar a prisão em flagrante, o delegado Rafael de Paula Leão Andreu afirmou que os elementos reunidos apontam claramente para uma tentativa de homicídio. Pois é, mais um caso grave, lamentável, né? Claro que a gente vai trazer mais informações para você que nos acompanha diariamente aqui na tela da TV que mostra você no JR 23. Agora que nós vamos falar, é um assunto que quase que todos os anos nós falamos, mas as pessoas ainda insistem nessa prática criminosa, furto de hidrômetros. Isso tem gerado aí uma série de prejuízos, né, para o dono do imóvel ou da empresa, acaba também muitas vezes causando desperdício de água, além de gerar um grande transtorno para muita gente. Nós temos aí a reportagem porque os números, o ano passado, se eu não me engano, foram 600 casos de furtos de hidrômetros e nesse ano, nós estamos hoje aqui na quinta-feira, né, dia 23 de julho, e já passamos o número de casos registrados no ano passado. Os furtos de hidrômetros em Franca dispararam em 2026 e já superaram, em apenas 6 meses, o total de ocorrências registradas durante todo o ano passado. Segundo a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, foram contabilizados 619 casos no primeiro semestre deste ano, ante 481 registros ao longo de todo o ano de 2025. O aumento das ocorrências provoca impactos que vão além da retirada do equipamento. Além de interromper a medição do consumo, o furto pode causar vazamentos, desperdício de água tratada, danos às instalações hidráulicas dos imóveis e até interromper o abastecimento até que o hidrômetro seja substituído. A Sabesp informou que atua em conjunto com as forças de segurança,
compartilhando informações que possam auxiliar na identificação e responsabilização dos autores dos furtos. Ao perceber o desaparecimento do hidrômetro, o morador deve registrar um boletim de ocorrência e comunicar à Sabesp para solicitar a substituição do equipamento. O atendimento pode ser feito pela Central de Atendimento 0800 055 0195, pelo WhatsApp 11 33 88 8000 ou pela agência virtual. Com a apresentação do boletim de ocorrência, a troca do hidrômetro é realizada gratuitamente. Sem o documento, o cliente poderá ser responsável pelo custo do novo equipamento, conforme regulamentação da ARCESP. O prazo regulatório para reposição é de até 48 horas. Segundo a Sabesp, no entanto, a substituição costuma ocorrer em um período menor, para restabelecer o abastecimento e a medição do consumo o mais rapidamente possível. Enquanto o imóvel permanecer sem o hidrômetro, a conta de água é calculada com base na média de consumo anterior ao furto. Após a instalação do novo equipamento, a leitura volta a ser feita normalmente. A Sabesp orienta que moradores fiquem atentos a movimentações suspeitas nas proximidades dos imóveis e acionem a Polícia Militar pelo telefone 190 em caso de suspeita de furto. Imagens de câmeras de segurança também podem contribuir para a identificação dos responsáveis. Segundo a companhia, a colaboração da população é fundamental para reduzir esse tipo de crime, evitar prejuízos aos moradores e combater o desperdício de água tratada. Lamentavelmente, né? Mas é como eu sempre digo também aqui no JR 23, né? O que a pessoa, o criminoso vai fazer com o hidrômetro, né? Ele vai vender para alguém. E se tem o ladrão, é porque tem quem compra esse tipo de produto. Claro que medidas vêm sendo tomadas, inclusive pela Sabesp, né? Que é a companhia, a concessionária de abastecimento, mas também as denúncias são sempre muito importantes. Vamos agora falar também sobre a questão climática, que é algo recorrente, que a gente sempre traz destaques também para você aqui no JR 23. Os dados são realmente assustadores. De cada 10 cidades, pelo menos 9 já registraram casos extremos, né, em decorrência das mudanças climáticas. Veja na reportagem especial. As imagens da enchente que devastou o Rio Grande do Sul em 2024 chocaram o país. Mas essa não foi uma tragédia causada por chuva isolada no Brasil. Em 2022, houve centenas de mortes em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em Pernambuco. No ano seguinte, deslizamentos destruíram parte de São Sebastião, no litoral norte paulista. E em fevereiro deste ano, enchentes e deslizamentos voltaram a deixar um rastro de destruição em outras cidades brasileiras. A destruição provocada pelo excesso de chuva é mais rápida e visível, mas a falta de água também causa mortes e prejuízos. Por isso, um estudo feito por pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Nacionais, da USP e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, analisou desastres relacionados ao excesso ou à falta de chuva. A pesquisa analisou 59.658 registros entre 1991 e 2024, e os números impactam. 91,5% dos municípios brasileiros foram atingidos. Foram registradas 4.774 mortes e 3.031 desaparecidos. Mais de 129 milhões de pessoas afetadas e mais de 123 bilhões de dólares em prejuízos. Esses 91% aí dos municípios terem sofrido algum desastre, vamos dizer assim, a gente percebe algumas coisas. Primeiro, um subinvestimento crônico ali na prevenção, vamos dizer, né? Nos sistemas de alerta antecipado, por exemplo, até na resiliência local. E a gente pode pensar que o poder público, normalmente é reativo e paliativo. Então ele age apenas no surgimento de algo muito grande que aconteceu. Então ele vai lá e aplica soluções temporárias, né? Que muitas vezes mascaram ali aqueles sintomas daqueles desastres que são recorrentes, né? A pesquisa aponta que os impactos variam entre as regiões. O Sudeste concentrou o maior número de mortes relacionadas a inundações e deslizamentos. O Sul liderou os óbitos provocados por tempestades. E no Nordeste, as mortes são relacionadas à seca. Os pesquisadores alertam que esse retrato pode ser ainda mais grave, já que os registros são feitos pelos municípios e nem todas as cidades têm uma defesa civil organizada. Além disso, falhas no preenchimento
aumento de notificações dificultam dimensionar o número real de desastres e de vítimas. O que o estudo deixa claro é que, diante das mudanças climáticas que potencializam desastres, não basta agir depois da tragédia. É preciso preparar as cidades. Entre as medidas de prevenção estão o mapeamento de áreas de risco, estruturação de defesas civis e de sistemas de alerta. Nas áreas urbanas também é necessário retirar famílias de locais vulneráveis. E nas regiões de seca, soluções emergenciais como o carro-pipa não podem substituir políticas permanentes. Mas o que a gente vê é praticamente a porção pobre da população sendo afetada. A mesma chuva extrema que caiu numa cidade, caiu no bairro consolidado e no bairro vulnerável. Quem foi afetado foi o bairro vulnerável. O risco de desastre é a combinação da ameaça, que pode ser um evento climático, um evento meteorológico, com a vulnerabilidade. Mais um intervalo rapidinho, uma pausa rápida e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre saúde, alertas importantes aqui também no JR 23. Problema dela. Nunca mais. Esquece. Isso não vai mudar. Nunca mais é um problema só das mulheres. Nunca mais omissão. Nunca mais ignorância. Nunca mais desculpas. Nunca mais desculpas. Participe do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O país unido pela vida das mulheres e meninas. Todos juntos por todas. O licenciamento do meu carro venceu e eu caí na Blitz. Como assim? Helena, eu deixei pra última hora com medo de fila e perdi o prazo. Acorda, João. O licenciamento agora é digital, feito pelo celular. Até o pagamento é pelo Pix. E pra receber o documento, Helena? Sai na hora e vai pro seu celular. E a validade é oficial. Que ótimo, já tô fazendo. É instantâneo e o seu carro não é removido. Ufa, tá feito. Tô liberado. Tcharam, vamos tomar banho outra vez. Nananana, oh, oh. Ai. Milhares de crianças não têm água pra tomar um banho. Não tem água pro banho. Vamos ajudar o Unicef. Um Pix é um pingo. De pingo em pingo a água vai chegar. Meu pé, meu querido pé, oh, vai brilhar. Vem ajudar, vem. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamã na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue.
Já estamos de volta no JR 23, segundo bloco, e agora voltado à área da saúde. Você que nos acompanha diariamente sabe, né, que a gente está sempre trazendo para você os alertas, as informações, aquilo que é divulgado em relação às autoridades médicas também. A gente traz para você aqui no JR 23. E hoje, mais um alerta, né? A gente sempre reforça a questão da vacinação. E as doenças, muitas, né, que já estão sob controle, acabam retornando, como essa, por exemplo, que é o caso do sarampo. Casos que estão em alta no estado de São Paulo e já geram alerta. Tem a reportagem, joga na tela, vamos ver. O número de casos de sarampo aumentou para 13 no estado de São Paulo em 2026. Destes, 11 estão na capital e 2 em São Bernardo do Campo, no ABC. Em 30 de junho, o estado registrava 7 casos. Diante do cenário epidemiológico, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo recomenda a aplicação da dose 0 da vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, para bebês que tenham entre 6 meses e 11 meses e 29 dias e residam nos 2 municípios e também em Guarulhos. Com a vacina. A recomendação se deve à proximidade com São Paulo e ao fluxo diário de deslocamentos para a capital e para o aeroporto de Guarulhos. A dose 0 não substitui o esquema de rotina previsto no calendário nacional de vacinação. Mesmo as crianças que a recebem precisam tomar a primeira dose da tríplice viral aos 12 meses e a segunda, preferencialmente com a tetraviral, aos 15 meses. De acordo com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, os 2 casos confirmados são de pessoas que tiveram contato com o infectado na cidade de São Paulo. Os perfis dos pacientes não foram informados. Outros 4 casos suspeitos foram descartados. Em relação aos outros 11 casos, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo disse que os pacientes são 6 mulheres e 5 homens, com idades entre 5 meses e 53 anos. 5 são menores de 1 ano, 2 têm 1 ano e 4 são adultos. Renato Couri, vice-presidente da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, e presidente da Câmara Técnica para a Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita do Ministério da Saúde, afirma que o sarampo é altamente transmissível e não poupa quem não tenha sido vacinado. Em novembro de 2024, o Brasil recuperou o certificado pela erradicação do sarampo concedido pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. O país havia perdido o status em 2018, após surto da doença e queda vacinal. Nós temos também agora outras informações, aliás, né, deixa eu só reforçar aqui para o nosso amigo telespectador e telespectadora que nos acompanha. É você que está aí do outro lado todos os dias, todas as noites aqui, na verdade, acompanhando o nosso programa. Faça aí a atualização do seu calendário de vacinação. Doenças como o sarampo, né, que são prevenidas, né, e que muitas vezes já estavam sob controle, acabam retornando em decorrência aí das pessoas que estão deixando de tomar as doses da vacina. Vamos falar agora sobre o Hospital Estadual aqui de Franca, que vem ampliando o atendimento de pacientes. O Hospital Estadual Dom Diógenes Silva Mates, em Franca, quase dobrou o número de pacientes internados em apenas 2 semanas, reflexo da abertura gradual de novos leitos na unidade. Entre os dias 1º e 16 de julho, o total de internações passou de 25 para 48, acompanhando a ampliação da capacidade de atendimento do hospital. Desde a inauguração, a unidade vem expandindo gradualmente a oferta de leitos e ampliando a realização de consultas e exames para pacientes regulados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Os primeiros resultados já aparecem nos indicadores assistenciais. No primeiro mês de funcionamento das internações clínicas, o hospital registrou 90 altas hospitalares, sendo 61 da clínica médica, 18 da clínica pediátrica e 11 da clínica psiquiátrica. No mesmo período, foram realizadas 294 consultas e 58 exames. A unidade está localizada na Avenida São Vicente, 5000, no bairro Chácara Espraiado. Até a metade de julho, foram realizadas 245 consultas nas especialidades de cardiologia, cirurgia geral, urologia, pneumologia, nefrologia, proctologia, anestesiologia, cirurgia vascular e infectologia. No mesmo período, o hospital contabilizou 106 exames. Desde a inauguração, a unidade já soma 637 consultas médicas, 164 exames realizados e mantém crescimento contínuo no número de internações, ampliando o acesso da população de Franca e dos municípios da região ao atendimento especializado. A expectativa é que a ocupação dos leitos continue aumentando nas próximas semanas, conforme a disponibilização de vagas pelo Ciresp, Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo, antiga CROSS, responsável pela regulação e pelo encaminhamento de pacientes aos hospitais. Mais um intervalo rapidinho para você que nos acompanha. Na sequência, as informações do Esporte Campeonato Brasileiro é destaque.
Eu peguei da época que a gente jogava com estádios vazios. Uma vez ou outra passava uma entrevista na TV, uma vez ou outra falava de futebol feminino. Na verdade, muitas vezes falavam somente quando era próxima à Copa do Mundo, Olimpíada, grandes competições. Hoje a gente vê uma crescente, a gente vê que isso está incluído no cotidiano. A gente consegue tocar o coração daquela criancinha, da criança ao idoso, e todo mundo empolgado falando de futebol feminino. A gente espera essa empolgação da torcida, obviamente. A gente espera o comparecimento da torcida brasileira em peso nos jogos. A gente espera, por parte da organização, um evento bem, digamos, impactante, porque esse é o momento da gente aproveitar para realmente popularizar o futebol feminino no nosso Brasil. E aí você entra no estádio, quando toca o hino, esse é o ápice, sabe? Foi o que a gente sempre sonhou, né? De ir para um estádio, de ver futebol feminino no Brasil e tá lotado. Que a gente possa ter esse apoio contínuo, que o povo brasileiro joga com a gente sempre. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta no JR 23 e agora na noite desta quinta-feira, né, tivemos aí mais do que nunca agora já o retorno do Campeonato Brasileiro em sua 19ª rodada. Santos, Palmeiras, São Paulo já jogaram. Hoje é a vez do Corinthians fazer aí a sua reestreia na competição e a gente confere a reportagem. Fazendo os últimos ajustes para o reinício da temporada, o Corinthians pode não contar com o volante Ranielli diante do Remo nesta quinta-feira por problemas no joelho direito e no tornozelo esquerdo. Durante o treino feito na Neoquímica Arena, Ranielli prendeu o pé no gramado novo e caiu, ralando o joelho direito. O volante amanheceu com um inchaço no tornozelo esquerdo e ficou apenas na parte interna do CT Joaquim Grava. Com isso, é pouco provável que o volante enfrente o Remo pelo Brasileirão. O tornozelo esquerdo de Ranielli vem rendendo dores de cabeça ao Corinthians há algum tempo. Em março, o jogador perdeu uma semana de treinos para ficar fazendo infiltrações no local. Caso não possa ter Ranielli a seu dispor, o técnico Fernando Diniz deve escalar Alan como o primeiro volante de sua equipe. Além dele,
O treinador tem à sua disposição Charles e André Luiz para atuar por ali. A gente treinou muito depois das férias, teve um volume de treino muito grande. Agora que a gente estava diminuindo um pouco a carga, para a gente recomeçar bem. Aqui na arena foi bom de ter vindo, que mudar o gramado, os jogadores se adaptarem um pouco, a gente fazer uma boa reestreia aí contra o Remo. Acho que está todo mundo muito conectado e de uma certa forma, para usar a tua palavra, ansioso para recomeçar, para reencontrar a torcida, reencontrar os jogos, a adrenalina do jogo. Então acredito que o time está precisando voltar a jogar. Eu estou com muita saudade de ver a arena cheia aqui de novo, é isso que eu estou com saudade. Vem sendo uma semana muito boa, uma semana que a gente vem aprendendo cada vez mais com o professor Diniz, passando cada vez mais informações para a gente. Está enchendo a gente de informações para a gente chegar na semana que vem para o jogo contra o Remo, sabendo o que a gente vai fazer, né? A gente veio de um amistoso aí contra o Cascavel que a gente frisou mais, melhorar a nossa parte física, e eu acho que a gente conseguiu sair de lá um pouco melhor fisicamente. Então essa semana é a gente evoluir, continuar evoluindo, continuar trabalhando para chegar contra o Remo, né? E ganhar os 3 pontos, que é o nosso objetivo. Fiz um jogo muito bom, em que eu pude fazer meu primeiro gol, estava muito confiante. E, infelizmente, né, para mim teve a pausa da Copa, porque eu queria continuar jogando, queria continuar performando. Mas eu acredito que eu venho continuando performando, né, nos treinos, e acredito que no próximo jogo contra o Grêmio eu vou bem confiante contra o Remo, eu vou bem confiante para fazer os próximos. O Santos, enfim, deve ter o retorno de Neymar no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O craque manteve a programação de treinos no CT Rei Pelé. Mais de 15 dias depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Peixe, agora, tem um pouco mais de clareza sobre a situação de seu principal jogador, que teve alguns dias de descanso, se reapresentou na semana passada e terá dias suficientes de trabalho até o jogo de sábado. O Santos recebe a Chapecoense, no sábado, às 18h30 pela 20ª rodada do Brasileirão, NE Vila Belmiro, quando poderá ter Neymar tanto no time titular, quanto apenas por alguns minutos, a depender ainda da análise da comissão técnica. Desde a queda precoce do Brasil no Mundial, houve certo receio do Peixe quanto ao futuro do jogador, mais pela parte psicológica, com a reta final da carreira se aproximando, e menos pela parte física, bem trabalhada enquanto esteve a serviço da seleção. Neymar, porém, deixou claro à diretoria a intenção de cumprir seu contrato até o final, em dezembro, antes de definir qual será o próximo passo de sua carreira. Não está descartada uma aposentadoria ao final do ano ou uma transferência para os Estados Unidos, se houver interessados. O que eu penso do futebol? Eu penso em jogo jogado. Então eu crio jogadas desde estilo de metas, a gente tem diversas formas de sair jogando, bolas curtas, bolas médias, bolas longas, e isso o time joga. Às vezes que o adversário entende um tipo de saída, você tem a segunda, a terceira, tem jogada ensaiada, hoje entrou bem, pecamos na finalização, tem profundidade, a gente não precisa ter os jogadores mais velozes e sim dar velocidade à bola, e o time tem feito isso. Você olha a gente jogar, a gente tem mais posse, tem mais controle, mais troca de passes, mais finalizações. É difícil algum time vir aqui na casa do Botafogo e finalizar mais de 20 vezes, como a gente finalizou, 8, 9, 10 dentro da área, algumas dentro da área pequena. E ela não entrou, se entra 20% do que se fez, tinha feito 3, 4 gols e ganhava um jogo com certa tranquilidade, mas não aconteceu. Em contrapartida, o adversário também acha alguns espaços para jogar, em velocidade, como encontrou hoje, e eu acho que principalmente pela segunda etapa foi um grande jogo, um jogo bem jogado. Bom, e ainda falando em Campeonato Brasileiro, tem uma novidade, né, anunciada pela CBF, que agora o Brasileirão também vai contar com o impedimento semiautomático, que ficou muito conhecido aí durante a Copa do Mundo. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, confirmou a adoção da tecnologia do impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As primeiras partidas que contarão com a nova ferramenta serão entre Santos X Chapecoense, na Vila Belmiro, e entre Atlético Paranense X Internacional, na Arena da Baixada, no dia 25, a partir das 18h30. Os outros 8 jogos da 20ª rodada também terão a tecnologia. O impedimento semiautomático é uma tecnologia integrada ao VAR, árbitro assistente de vídeo, que utiliza câmeras e inteligência artificial para rastrear os jogadores e a bola ao longo de toda a partida, identificando com precisão o momento exato do passe para calcular automaticamente a posição de impedimento.
O sistema agiliza a análise dos lances e fornece uma reconstrução em 3D para auxiliar a arbitragem, mas a decisão final continua sob responsabilidade dos árbitros. Em novembro de 2025, durante reunião inaugural do Grupo de Trabalho de Arbitragem da CBF, o presidente da entidade, Samir Chaud, havia confirmado que o impedimento semiautomático seria introduzido a partir da temporada 2026, sem especificar na ocasião uma data. De acordo com a CBF, desde então, 20 estádios foram visitados por equipes técnicas da Confederação e da Gênios Esportes, empresa responsável por fornecer o sistema para o futebol brasileiro. Além dos 19 estádios utilizados pelos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, a Arena Barueri também contará com a tecnologia do impedimento semiautomático. O Palmeiras atuará no local como mandante quando o Nubank Park estiver indisponível para receber uma partida oficial de futebol nesta temporada. Segundo a CBF, cada estádio foi equipado com entre 28 e 32 câmeras dedicadas, com suporte de 5 servidores locais que garantem a conectividade do sistema. As imagens capturadas serão transmitidas em tempo real para a Central de Operações do VAR, da CBF, no Rio de Janeiro. É isso aí, o JR23 vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem mais informações para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Fique ligado, tá na boca do povo, tá na palma da mão, é o JR23.